A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vejo essa notícia que. Não notícia que foi polêmica, mas o que esse pastor falou foi bem polêmico. Pastor viraliza ao dizer que não aceita membros na igreja que votam na esquerda. É, isso foi um pouco polêmico. Viralizou nas redes sociais o vídeo de um pastor evangélico onde o mesmo aparece dando uma série de alertas aos membros de sua igreja. O líder religioso estava, aparentemente, no altar do templo fazendo uma ministração quando disse que não aceitará fiéis que votem em quem defende aborto. É melhor sair e ir embora do que ficar aqui perturbando e eu ter que botar para fora, diz o líder religioso na gravação. O pastor também comunicou aos fiéis que estaria buscando identificar quem seria um apoiador das pautas da esquerda, a fim de fazer a repreensão. Eu estou procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda, porque membro dessa igreja não vai ser, afirma o pastor, avisando ainda que os adeptos dessa ala político-ideológica também não poderiam ocupar cargos na denominação. Segundo o líder religioso, é incoerência um cristão votar em quem defende aborto, assim como em quem defende banheiros de gênero para criança, ou quem defende drogato. Firme em seu posicionamento, o pastor disse que os membros alinhados à esquerda devem ir para uma igreja liderada por um esquerdista. Se não está gostando, procure outra igreja para você. Tem pastor aí que defende o PT, parte dos trabalhadores, e é esquerdista. Pode ir, aqui não, ressalta o líder evangélico. O posicionamento do líder religioso divide opiniões. Muito elogiar a atitude do pastor, que não teve o nome divulgado até o fechamento dessa matéria. Também não foi possível identificar até o momento a data em que a gravação foi realizada. Ele está certo, cristão de verdade não apoia aborto e não compactou com o errado. Crente que apoia essas coisas precisa nascer de novo, comentou uma seguidora do perfil, assembleiano de valor que compartilhou a gravação. Não podemos compactuar com esse mundo. A palavra de Deus nos adverte. Reagiu outro perfil citando a passagem de Romanos 12:2. Outro internauta, porém, criticou a postagem do religioso. Ele é pastor ou ditador? Se independentemente a ovelha tem uma sua posição política, sim, sua opinião diz muito sobre ela. Ela não deve jamais expulsar ninguém, comentou a internauta. O pastor em questão foi esse aqui. Não vai ter como ficar mostrando o áudio do vídeo nesse momento, mas o pastor em questão foi esse homem aqui. Vou fechar aqui. Foi esse homem aqui do vídeo. Esse que vocês estão vendo. Vocês concordam com ele? Acho que seria justo e certo expulsar a pessoa da igreja? Eu não seria necessariamente a favor de expulsar a pessoa da igreja, mas uma coisa eu concordo. Uma pessoa que tem certos posicionamentos dentro da igreja, principalmente se for aborto e outros assuntos polêmicos, não pode de maneira nenhuma estar à frente de nada, nenhum projeto, nenhum propósito, da escolinha das crianças, nada. Porque, independente de quaisquer erros que haja na igreja, e sim, há erros dentro da igreja, porque quem está ali na frente ministrando, cuidando das ovelhas são obreiros, bispos, pastores, apóstolos. Então essas pessoas, assim como no passado na Bíblia, homens e mulheres que têm seus nomes citados na Bíblia, eles cometeram erros. E as pessoas de hoje em dia, elas vão cometer erros. Assim como eu cometo, assim como você comete. Mas isso não quer dizer que pessoas que tenham pensamentos ligados a tudo aquilo que a Bíblia abomina, que Deus abomina, devem estar à frente de quaisquer coisas. Em relação a expulsar pessoas da igreja, é a minha opinião pessoal aqui. Eu não estou de acordo. Ah, mas por que você não está de acordo? Talvez seja errado para algumas pessoas usar esse exemplo, mas ainda assim eu vou usar ele porque essa é a minha forma de pensar. Desde o começo do seu ministério, Jesus sabia que dentre um deles, um de seus discípulos, haveria um que seria o diabo. Tanto é que, acredito eu, que talvez cerca de 6 meses ou um ano antes de ser entregue na cruz, ele mesmo diz aos seus discípulos que, mais ou menos assim, dentre vocês 12, há um de vocês que é o diabo. Isso deixou eles assim, com a cabeça fervendo, pensando, mas quem de nós seria o diabo? E eles se perguntavam se algum deles iria trair ele. E de fato, foi o Judas que acabou traindo. E Jesus sabia disso. Só que mesmo sabendo que seria traído por Judas, mesmo sabendo quem era, Jesus fez questão de impedir que ele participasse do ministério? Não.
Inclusive, quando Jesus dividiu os 12 em duplas para poder irem nas cidades, levar o evangelho para expulsar demônios, curar enfermos, levar as boas novas, um dos escolhidos foi Judas. Ai, mas Jesus era Jesus. Justamente por Jesus ser Jesus é que lhe deu oportunidade. Enquanto a vida, a chance de se redimir. Não importa se a pessoa passou a vida inteira tendo pensamentos ruins. Se no último segundo de vida tem chance de a pessoa se redimir e essa chance existir, então Jesus quer que essa pessoa tenha essa chance. Ai, mas não quer não. Quer sim. Tanto é que na cruz, ao lado de Jesus, esquerda e direita, tinham 2 malfeitores. Um deles estava arrependido e demonstrou isso, que ele inclusive fala, enquanto um ficava zombando de Jesus, falando, se tu és o rei dos reis do Messias, manda que alguém, os anjos, tirem-nos da cruz. Enquanto que o outro repreendia aquele que zombava, dizendo, você e eu, em linguagem moderna seria mais ou menos isso, você e eu temos motivos para estar aqui, nós erramos, mas ele não fez nada para merecer isso. De que ele estava falando? Um dos malfeitores, do arrependido? Jesus. Ele pecou, ele errou a vida todinha. Foi só ali, nas últimas horas, últimos minutos de vida dele, últimas horas, acredito, na verdade, porque Jesus ficou algumas poucas horas na cruz, depois o coração dele parou de bater. Naquele momento, como humano. Então, até as últimas horas de vida, aquele homem, nas últimas horas de vida, ele se arrependeu. Na verdade, acredito eu que o arrependimento dele vinha de antes, talvez um pouco antes de estar na cruz. E ali na cruz ele reconheceu Jesus. A Bíblia deixa claro que ali ele reconheceu Jesus, mas na minha concepção, isso é a minha concepção, não é a Bíblia que está dizendo, isso é a minha concepção, o meu entendimento, é que havia já arrependimento no coração dele. Talvez no momento da crucificação, talvez um pouco antes, talvez quando ele recebeu a condenação de que ele morreria na cruz, crucificado. Talvez ali naquele momento ele tenha entendido que o que ele fez era muito errado e já não tinha mais volta, então ele ia ser crucificado e ia morrer. Então, acredito eu que em algum momento entre a crucificação e o encontro com Jesus, ele já havia se arrependido. Ali na cruz ele apenas reconheceu que Jesus era o rei dos seis e que ele não tinha motivo para estar ali, mas enquanto os dois tinham. Um zombava Jesus e o outro não só mostrava arrependimento, como pedia para o Senhor Jesus apenas se lembrar dele quando viesse no reino de Jesus. Deu a melhor resposta que aquele homem poderia receber. Então, assim, em relação a pessoa estar na igreja e ter pensamentos, talvez uma posição política diferente, eu não acredito que isso necessariamente seja motivo para tirar a pessoa da igreja, porque se a pessoa, vamos supor, é de centro, direita e resolve ficar à esquerda, é um direito dela. Deus deu o livre-arbítrio. Por mais que, na minha opinião, na minha concepção, isso seja errado, é. Por mais que a esquerda defenda coisas que sejam de fato contra a Bíblia, ainda assim é um jeito da pessoa pensar diferente. Ah, mas por quê? Deus deu uma coisinha pro ser humano chamada livre-arbítrio. Já ouviram falar? Pois é. Tem pessoas que morrem fazendo mal? Tem. Tem pessoas que fazem mal a vida inteira e ainda assim se arrependem? Tem. E acabam quando morrem, tem a chance de redenção, de salvação? Tem. Deus deu a liberdade justamente para que o ser humano tivesse a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Para que no dia do juízo ninguém vai poder dar desculpas de que, eu não conheci o bem. Sim, algumas pessoas não têm nem a chance de conhecer o bem, que só conhecem o mal, as coisas erradas a vida toda. Mas acredito que, assim, a boa parte da população no mundo tem a chance de conhecer o bem e de fazer o bem. E ainda assim, essas pessoas escolhem fazer o mal. Então, na minha concepção minha opinião é essa. Por mais que a pessoa tenha um pensamento diferente daquilo que está nas escrituras, ainda assim ela tem o direito de pensar diferente. Por quê? Porque Deus deu essa liberdade para todos nós, o livre-arbítrio. Tem pessoas que crescem sem acreditar em Deus e até mesmo partem desse mundo acreditando que Deus não existe, ou que Deus existe, mas é um Deus malvado, um Deus assassino, um Deus isso, Deus aquilo. Isso entristece o coração de Deus? Sim, entristece, porque a própria Bíblia fala que o coração do Senhor, ele se entristece. Ele não tem prazer na morte de alguém que morre em pecado. Mas ainda assim, Deus não vai impedir que esse acontecimento da pessoa, por quê? Porque ele deu livre-arbítrio para a pessoa escolher entre o bem e o mal. Se a pessoa escolhe o mal e tem prazer no mal, Deus não vai tirar a pessoa desse negócio obrigada. Se Deus percebe pelo coração da pessoa que tem uma micro chance de ela fazer o bem, de ela se voltar pro bem, então sim, ele vai trabalhar na consciência daquela pessoa, talvez através de coisas muito difíceis, muito ruins na vida dela, para que ela se volte. Mas ainda assim, Deus deu liberdade para a pessoa escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E se ainda assim a pessoa escolhe o errado, ela vai simplesmente seguir esse caminho.
Deus não vai obrigar a pessoa a mudar para o bem. Não há momentos na humanidade que Deus simplesmente foi e obrigou a pessoa, você vai voltar para o bem. Não. Ele dá liberdade, ele respeita essa liberdade. Tanto é que tem um versículo na Bíblia, que eu não lembro qual livro, que fala que se nós nos achegarmos a Deus, ele se achegará a nós. Se nós nos afastarmos de Deus, ele vai se afastar de nós. Até nisso, Deus é tão respeitador que ele simplesmente espera que a gente se achegue a ele primeiro, para depois ele se achegar a nós. Primeiro você se aproxima dele, para depois ele se aproximar de você. E primeiro você se afasta dele, para aí sim se afastar de você. Ele sempre vai fazer assim. Você chega a mim e eu chego a você. Você se afasta de mim e aí sim me afasta de você. É assim que Deus se respeita. Então, na minha igreja mesmo, por exemplo, a gente sabe que a maior parte dos líderes religiosos desse país, sejam católicos, evangélicos, eles apoiaram claramente o governo anterior. E a maioria deles não apoia o governo atual. A igreja em que eu estou, por exemplo, meu líder, ele apoiou abertamente o governo anterior. E tinha uma moça com quem eu tinha amizade na igreja, que ela era literalmente apaixonada pelos meus líderes. Apaixonada assim, não, tinha muita admiração pelos meus líderes. E assim que ela viu no começo de 2018 quem o meu líder religioso ele apoiava, ela fez questão de sair da igreja porque ela literalmente idolatrava o atual líder do país. Então eu fiquei triste porque ela não só isso, ela se afastou da igreja, tipo, da igreja em si, não do tempo em que a gente congregava. Eu não conseguia conhecer ela, mas ela não se afastou especificamente do tempo que a gente congregava, ela se afastou da igreja em si. Seja qualquer igreja que fosse, ela se afastou. E deixou meu coração triste, deixou, mas o que me deixou meu coração ainda mais triste é que ela literalmente começou a idolatrar uma dupla de cantores sertanejos que, coincidentemente ou não, os dois, inclusive, também apoiaram o presidente anterior. E eu fiquei me perguntando, ela saiu da igreja porque não concordava com o posicionamento político do fundador da igreja, mas em compensação, aparentemente não estava nem aí, porque essa dupla de cantores sertanejos apoiava também abertamente o presidente anterior. E ainda assim, ela fez questão de demonstrar uma idolatria, porque foi idolatria mesmo, porque as coisas que ela dizia nas redes sociais demonstravam idolatria. E eu fiquei observando assim, eu fiquei muito triste com essa situação. Mas eu não obriguei ela a voltar e ela também não voltou para a igreja, tanto que ela deixou mesmo a igreja de vez. E Deus nunca obrigou ela a voltar para a igreja. Por quê? Porque ele dá o livre-arbítrio para todos. É possível que vocês discordem disso, de a pessoa tem que sair da igreja mesmo. Se a pessoa vai sair da igreja ou não, é com ela e com Deus. Deus não vai expulsar ninguém de lugar nenhum. Deus pode ter te indicar, Deus pode ter colocado uma certeza no seu coração de aquela igreja é mais de Deus, aquela igreja é mais de Deus. Isso vai muito na sua comunhão com Deus, do que você acreditar que é o mais certo, o mais errado de acordo com a Bíblia, e o que no seu coração você sente. Aquela igreja está mais de acordo com a Bíblia, aquela igreja está mais de acordo com a Bíblia. Isso vai do seu coração com Deus. Tem gente que eu conheço que recrimina a minha igreja e ainda assim, apesar de qualquer coisa, eu estou lá. Por quê? Porque eu me sinto bem lá e eu vou continuar congregando lá. Essa igreja tem erros. Todas as igrejas têm erros. Antes de eu estar na igreja atual que eu estava em outra igreja. E eu já passei em várias igrejas desde que eu era pequenininha, porque minha mãe se converteu em uma igreja evangélica quando eu tinha cerca de 8, 9 anos de idade. E era uma outra igreja. Depois eu já passei por outra, depois por outra, até chegar na igreja onde eu estou. Eu já passei por pelo menos umas 4 ou 5 denominações diferentes antes de chegar nessa igreja atual. Então, nenhuma daquelas igrejas me expulsou. Nenhuma. Deus nunca me mandou sair daquela igreja, não. Eu saí porque eu senti de sair. Eu estou na igreja atual porque eu sinto de estar lá. Eu sei de Deus dessa igreja? Sim, eu sei. Mas eu não estou lá por causa do homem, estou lá por causa de Deus. Então, da mesma forma que é Deus quem convence de coisas certas e coisas erradas, é o seu coração que vai poder te dizer isso. Não é que uma igreja esteja certa ou esteja errada. É de acordo com o seu relacionamento com Deus que você vai se sentir bem ou mal em uma igreja. Porque você pode se sentir mal em todas as igrejas e adorar a buscar Deus apenas dentro de casa. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Se igrejas fossem lugares tão errados assim, Jesus, naquela época em que andava em carne e osso entre nós, nunca teria visitado nenhum templo. E devo lembrar a vocês que ele tanto pregava no meio das multidões, como ia até as igrejas, até os templos, e pregava lá. Ele pregava no meio da multidão, na rua e nas igrejas. Então, não me venha com essa de templos são errados. Se templos fossem errados, Jesus nunca teria entrado em um templo. E olha que tinha os fariseus que perseguiam ele, tanto é que em uma igreja tinha um comércio lá dentro, ele destruiu o comércio todinho e falou um monte de coisas. Mas ainda assim, Jesus não deixou de ir em nenhum templo. Ele tanto ia nos templos quanto ia no meio das multidões e até dentro dos barquinhos. No barquinho lá no meio do mar, e ele lá ficava pegando para as pessoas. Então, se a sua desculpa é essa de que igrejas estão erradas,
Fala pra Jesus. Vai falar, ora falar pra ele. Ele mesmo que vai ter questões nos tempos. Duvido você tentar desafiar o pai da sabedoria, aquele que ensinou sabedoria. Duvido muito. Mas enfim. Quero saber da opinião de vocês em relação a tudo isso. Deixem aqui nos comentários, para depois eu ler e nós podemos discutir talvez. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo até aqui. Curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo depois o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!